Paz, igreja. Amados no Senhor, paz. Congregação de Cristo, a paz. Tomamos palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes gostaríamos de render imensos louvores a Deus, aquele que tem cuidado de nós a cada minuto, a cada momento. Está a nos abençoar com ricos e maravilhosos momentos desde a nossa estadia cá. É alegria ou não é alegria? É alegria. Queremos igualmente agradecer à igreja pela oportunidade que nos concedem em podermos partilhar um bocadinho daquilo que são as marcas de uma igreja saudável. Antes, gostaríamos de dizer que na palestra matinal tivemos a oportunidade de acompanhar uma palestra interessante. Uma palestra que, se aplicarmos à nossa vida, ao nosso dia a dia, com certeza teremos o privilégio de atingir a longevidade, atingir os 70, 80, 90 ou ainda 100 anos ou mais. Relacionada àquela palestra que fala sobre como preservar a saúde, também, por analogia, podemos ver que a igreja é um ser vivo, espiritualmente. A igreja, que é uma comunidade de fiéis que Cristo, pelo seu sangue, resgatou, é como se fosse um organismo vivo, pois que a mesma deve se alimentar, deve ser bem cuidada, bem tratada, bem apresentada ao mundo e que realmente dignifique o mestre que a constituiu. Estamos a dizer que o conceito de saúde não se restringe apenas ao organismo humano. Nós podemos verificar que, da mesma forma que o ser humano pode adoecer, pode mostrar um bom momento e estado de saúde, também podemos verificar que, ao olharmos, ao observarmos e contemplarmos uma planta, por exemplo, conseguimos descobrir se aquela planta tem ou não saúde. Normalmente, as plantas saudáveis se mostram mais robustas, com um verde mais escuro, mais em condições e passam ao ambiente um pouquinho mais de oxigênio. Também podemos observar a outros meios, por exemplo, nós ao vermos uma viatura, conseguimos ver o seu estado técnico, se está em condições de fazer uma viagem do Lubango a Luanda, se está em condições de fazer uma viagem curta, ou se não está mesmo em condições de andar. O mesmo acontece com a igreja. Mas antes de falarmos das marcas de uma igreja saudável, nós gostaríamos de dizer que a semelhança do ser humano, normalmente quando vamos ao hospital, antes de sermos submetidos a um diagnóstico mais profundo, os médicos, a primeira coisa que fazem é medir os sinais vitais do homem. Procurar saber se a tensão está estável, procurar saber se a temperatura está em condições e outros sinais vitais, os quais indicam se a pessoa está num estado já avançado de doença, se está em perigo ou ainda pode ser submetido a outras medidas que não sejam de urgência. O mesmo acontece com a igreja. A igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estabeleceu a igreja, ele teve um ideal. O ideal é que a sua igreja fosse distinta, fosse realmente uma instituição que o pudesse representar na sua ausência. Que pela ação do Espírito Santo pudesse cumprir aquilo que Jesus sonhou, que é resgatar povos, línguas e nações de todos os cantos do mundo. Por isso, nós nos propusemos em analisar em conjunto aquilo que são as marcas de uma igreja saudável. Primeiro dizer que é importante que tenhamos em conta isso,
porque parece que a igreja primitiva tinha esses sinais. Mas com o andar do tempo, com o passar dos séculos, principalmente a partir do século IV, muitas coisas estranhas começaram a entrar na igreja. A igreja cristã foi cada vez mais se afastando do caminho, se afastando dos ideais que nosso Senhor Jesus Cristo havia estabelecido. Porque, em certa medida, talvez não tenham estado atentos aos sinais de uma igreja saudável. Porque este exame de fazer uma radiografia da igreja deve ser constante. A exemplo do que individualmente o rei Davi fazia. E podemos constatar isso no seu livro Salmos de Davi, 139, nos versículos 23 a 24. Ele submete-se a um exame, a um diagnóstico espiritual. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O Senhor é o único médico dos médicos. A igreja deve submeter constantemente a um diagnóstico com base na palavra de Deus. Será que o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso agir, as nossas crenças estão permanentemente firmadas na palavra de Deus? Isso deve ser um exame permanente. E que quando isso acontece, verificarmos que não é assim, então já sabemos que Cristo tem a medicação para nos manter saudáveis. Dizer que a saúde da igreja depende da sua relação com Cristo, o seu dono. Jesus, no Evangelho segundo João, no seu capítulo 15, versículo 1 a 6, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. A vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Palavra do Senhor. Então, Jesus é a videira, a igreja as varas. O fruto, os sinais de saúde da igreja dependem do relacionamento que a mesma tem com o Senhor. Então, nós trouxemos aqui algumas marcas que julgamos serem essenciais para distinguir se a igreja está saudável ou se está doente. Mas antes, gostávamos de dizer que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu uma igreja e o desejo dele era que a sua igreja crescesse sã, saudável, espiritual, robusta e que caminhasse cada vez mais à perfeição e àquela santidade que Deus quer. Nós podemos constatar isso no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26 a 27.
Diz assim a palavra do Senhor. Deus, Cristo, o apóstolo Paulo, nesta passagem, faz uma analogia entre o relacionamento que deve haver entre um casal, um marido e uma mulher, e a igreja com seu Senhor. E ele diz: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A seguir está o ideal que Cristo quis estabelecer para a sua igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Palavra do Senhor. Esta é a igreja que Cristo sonhou. Cristo estabeleceu no dia do Pentecoste a sua igreja e disse que nem as forças infernais teriam poder para destruí-la. É bem verdade que, com base no seu relacionamento com Cristo, a igreja deve apresentar algumas marcas para identificar o seu estado de saúde. Gostávamos de dizer que, tal como uma pessoa, a igreja também pode experimentar todos esses estágios de saúde. Primeiro, um estágio em que apresenta uma saúde estável. Mas a igreja também pode adoecer. Pode apresentar uma doença razoável. Mas também pode apresentar uma doença grave. E se negligenciar, não querer que o seu dono a purifique, a renove, a igreja pode também atingir um outro patamar, que é a morte, a igualdade das pessoas. Então, precisamos saber como é que vamos distinguir que a igreja está de saúde ou não. Nós trouxemos aqui 12 indicadores que mostram a saúde da igreja. O primeiro indicador é a doutrina bíblica. A sua doutrina deve ser inegociavelmente bíblica. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando existirem doutrinas, quando existirem outros tipos de ensinamento fora dos padrões ensinados pela Bíblia, a igreja está numa doença grave. Aquilo que em teologia chama-se heresia. A heresia é a distorção do ensino bíblico tal como Deus o apresenta. A igreja deve, a todo momento, olhar para os seus dogmas, a sua experiência religiosa, a sua forma de adorar a Deus, se está em conformidade com a Bíblia. É bem verdade que ontem ouvimos, no discurso de abertura, que o venerável dirigente escreveu mais de 12.000 cartas dirigidas à igreja para instruí-la no caminho, para orientá-la nas suas veredas. De algumas cartas que pude ler, todas as que consegui ler, não encontrei nenhuma onde o dirigente passa alguma instrução, alguma orientação bíblica, sem fazer alguma referência bíblica também. Isso mostra que a igreja deve a todo momento pautar os seus ensinos, o seu caminho, a sua prática religiosa apenas nos padrões bíblicos. Este é o primeiro sinal de uma igreja saudável. O segundo sinal de uma igreja saudável é o uso correto dos sacramentos. Nós sabemos que, à luz da doutrina cristã, os sacramentos como a Santa Ceia, como a confissão,
são sacramentos bíblicos. E então, é necessário que a igreja paute por eles da mesma forma como Jesus instruiu ao nível das Sagradas Escrituras. Outra marca é o uso correto da disciplina. É bem verdade que o nosso Deus é o Deus de ordem, é um Deus santo. Com amor, Deus chama a todos para poderem fazer parte do seu reino e refletirem a sua verdadeira imagem. E Deus, neste processo, corrige os seus filhos no santo caminho. Deus usa instrumentos próprios para, com amor, instruir o povo, com amor, castigar o povo quando desobedece, com amor, instruir no santo caminho. Nós podemos confirmar isso no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6 até 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então a igreja usa essa disciplina, aplica também essa disciplina para instruir, dirigir e encaminhar os santos filhos de Deus no caminho em que devem andar. Quando as pessoas cometem, tropeçam, pecam, devem ser corrigidas e repreendidas severamente para que se tornem cada vez mais varões segundo o coração de Deus. Outra marca é a adoração genuína. É bem verdade que muitas vezes as pessoas podem frequentar a igreja, frequentar cultos e frequentar momentos de adoração. Mas a adoração não é só feita assim. Ela deve proceder do fundo do coração. Deus, ao dirigir-se ao povo israelita, em momentos em que o povo havia se apostatado da fé, disse que vós me adorais de boca para fora, mas o vosso coração está distante de mim. A adoração deve pressupor este lado. Deve ser uma adoração de coração. Deve proceder do fundo dos nossos corações. Outra marca de uma igreja saudável é a oração eficaz. O povo de Deus comunica-se com seu Senhor por intermédio da oração. As nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos projetos, a nossa vida toda, nós dirigimos a Deus por intermédio de oração. É verdade ou não é verdade? Quando a igreja está em aflição, nas mais distintas preocupações, e oramos com fervor, buscamos a Deus com rogos e choros, e não sentimos alguma resposta da parte de Deus, pelo menos o povo israelita, quando assim sucedesse, sempre lembravam que alguma coisa entre nós não estava bem. Então, procuravam reconciliar-se primeiro com Deus. Procuravam, com jejuns e oração, rebuscar a face do Senhor. Porque Deus é Deus zeloso. Quando nós cientemente sabemos que estamos fora do caminho, é claro que a nossa oração não terá eficácia. Por isso, quando a igreja verificar que a oração está sem eficácia, deve parar e perguntar-se: em que caminho estamos? Como estamos a seguir? A oração eficaz é uma marca de uma igreja que está no caminho certo.
os profetas de Deus, os planos de Deus, o povo de Deus, nunca foi envergonhado por intermédio da oração. Paz, igreja. Um outro sinal das marcas de uma igreja saudável é o bom testemunho. É bem verdade que Jesus instruiu aos seus discípulos que eles fossem a luz do mundo e sal da terra. Isso, em outras palavras, quer dizer que devem dar um bom testemunho ao mundo. Jesus usou essa metáfora, o sal e a luz, porque nós sabemos, conhecemos os efeitos desses elementos. A luz afugenta as trevas, o sal dá sabor às refeições. O povo de Deus é chamado para lá onde estiver, poder dar testemunho com eficácia, para que, mesmo Jesus estando ausente fisicamente, o mundo possa sentir que Cristo vive por intermédio da sua igreja. É por causa desse testemunho vivo. A igreja, quando se deparar com uma situação em que passa mais vergonha do ponto de vista moral do que realmente dar aquele testemunho, então deve parar e se perguntar. Porque Cristo nos chama a sermos a luz do mundo e sal da terra. O testemunho é um dos sinais de que a igreja está de saúde. Também um outro sinal, o sétimo no caso, é a comunhão eficiente em amor entre os fiéis. Jesus foi claro com os seus discípulos, não deu rodeio e nesses casos até nem usou parábolas, muito menos metáfora. Usou linguagem corrente para que a mensagem fosse clara. No livro de São João, capítulo 13, Evangelho, no caso de São João, capítulo 13, versículos 34 a 35. O Senhor diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus foi claro que uma das marcas da sua igreja seria a comunhão em amor entre os seus fiéis, onde todos caminhariam juntos, cuidando uns dos outros, assistindo uns aos outros, atendendo às fraquezas uns dos outros, edificando-nos mutuamente. Quando observarmos na nossa comunidade, quer na nossa casa como a primeira igreja, como nas nossas paróquias, classes e comunidades eclesiásticas onde estivermos inseridos, se este elemento estiver em falta, é porque a igreja está doente, não está de saúde. A seguir, temos outra marca, que é o poder espiritual no ministério. Deus, ao estabelecer a sua igreja, Jesus, disse que os discípulos não deviam se ausentar de Jerusalém, não deviam começar o ministério cristão sem que antes fossem revestidos com o poder celestial, o Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu a igreja no dia do Pentecostes. Desde então, a igreja é chamada a andar e a ser guiada apenas pelo Espírito Santo. Se em um dado momento nós sentirmos que não há este feedback de Deus, não há este retorno, esta comunhão, esta presença do Espírito Santo no nosso meio, é porque não estamos saudáveis. Precisamos parar e refletir. Porque o poder espiritual é uma das marcas distintivas da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Ainda dentro do poder espiritual, dizer que a Bíblia foi clara
E Jesus disse na conversa com a mulher no poço que os verdadeiros adoradores, chegaria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em... Só há verdadeira adoração onde a espiritualidade é genuína e flui com naturalidade. Também temos como marca de uma igreja saudável santidade pessoal na vida dos membros. A igreja é constituída por cada um de nós, como um corpo que é composto por vários membros, vários elementos. Assim também Deus quis que cada um dos seus filhos formasse uma pedra fundamental na sua igreja. Por isso é que cada um dos seus filhos, Deus coloca nele pelo menos um dom para servir a sua obra. Podem existir aqueles que a quem Deus deia 1, 2, 3 ou mais dons para servir, mas a cada um há sempre um dom para servir e nos edificarmos. Mas a marca principal da igreja é refletida no membro de forma individual. Os cristãos, lá no seu dia a dia, no seu local de serviço, na sua escola e em outros locais onde frequentarem, são chamados a representarem a verdadeira igreja a todos os momentos lá onde estiverem. Se os nossos fiéis nas nossas igrejas, se nós como fiéis lá onde estivermos, não termos santidade pessoal, não estarmos comprometidos em evitar o pecado, em fugir à maldade, em fazer a vontade de Deus e em obedecer apenas a ordem do Senhor, a igreja está gravemente doente. Este é um sinal. Quando nós ouvirmos que um nosso irmão fez confusão na praça, um nosso irmão lutou no colégio, uma nossa irmã fez fofoca na praça, um nosso irmão fez isso e aquilo, devemos nos entristecer profundamente, porque a igreja não está saudável. A igreja saudável é refletida na vida, no dia a dia de cada um dos seus membros. E este, na verdade, é o desejo do Senhor, para que cada um estivesse em condições, lá onde estiver, testemunhar e estender o reino de Deus na vida dos seus vizinhos. Esta é a 10ª marca. A 11ª marca, cuidado dos pobres. É bem verdade que ser pobre não é pecado. A vida, às vezes, nos dá oportunidades diferentes, mas todos somos iguais perante a Deus. Todos, rico, pobre, aqueles que atualmente são denominados como classe média, que têm mínimas condições e não só, somos iguais perante Deus. A Bíblia, pelo menos, passa essa mensagem de forma muito clara. E já não há grego nem judeu perante o nosso Senhor. Somos todos um. Por isso, nos chama até a cuidarmos uns dos outros. Cada um cuidar da fraqueza do seu irmão. Porque ninguém é perfeito, felizmente, por enquanto. Porque caso fôssemos nessa altura em que moralmente não fomos ainda aperfeiçoados, talvez teríamos mais arrogância e menos humildade. Talvez porque pensaríamos que não precisamos dos outros. Mas cada um precisa em alguma coisa dos outros. Da mesma forma que os cristãos acreditam na Santa Trindade, que é a coexistência de 3 pessoas na mesma substância, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e esta existência tripla da personalidade de Deus nos dá uma lição muito grande. Nós, se acompanharmos e verificarmos um pouquinho a fundo a Bíblia, nós vemos que cada uma dessas pessoas
se empenha um pouquinho mais para pôr em evidência as outras pessoas da Trindade. Nós, se verificarmos o agir, o falar e o ministério de Cristo, vemos que ele esvazia-se a si próprio e procura enaltecer o Pai e ao Espírito Santo. Nós vemos Jesus reiteradas vezes a falar e a enaltecer, a engrandecer o Pai. Também vemos Jesus a defender o Espírito Santo. E em uma das passagens, ele até diz que podemos blasfemar contra o Pai. Podemos também blasfemar contra o Filho. Mas que toda e qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada, nem agora, nem no porvir. São Mateus 12, 30. Por isso, verificamos que nós precisamos cuidar uns dos outros, tratar uns dos interesses dos outros. Quando a igreja mostrar, ou tiver a mostrar estes sinais em que nos preocupamos com o irmão que está doente, com o irmão que está carente, com aquele que está a passar necessidade, e todos nos envolvermos em ações para cuidar desse irmão, dessa irmã, a igreja está de saúde. Está de saúde. E o último sinal, o 12º sinal de uma igreja saudável, é o amor profundo a Cristo. Quando nós falamos de amor profundo a Cristo, não é uma simples declaração de amor numa frase, simplesmente. Ou uma récita que eu amo a Cristo, ou por intermédio de um hino. O amor a Cristo é muito profundo. Nós podemos aprender a forma mais profunda e genuína de amar a Cristo por intermédio dos cristãos primitivos, por intermédio dos pioneiros do toquismo. Nós observamos, por intermédio da história, que o amor que eles tinham por Cristo transcendia todos os seus interesses. Aqueles irmãos não pouparam, inclusive, as suas vidas pela causa do Evangelho. O amor a Cristo é profundo e é a coisa mais importante que nós devemos procurar aprofundar. Amar a Cristo. Até porque tudo se resume nisso. Acredito que na palestra que antecedeu esta, foi lida uma passagem bíblica que resume os mandamentos de Deus. E diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, todas as forças e todo entendimento. E o segundo, ao próximo como a nós mesmos. Se a nossa vida, a vida da igreja, for norteada em defender as ideias de Cristo, em promover a glória de Cristo, em promover o reino de Deus, em buscarmos primeiro o reino de Deus, com certeza todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós podemos olhar para a vida daqueles servos de Deus e nos inspirarmos nela. Nós olhamos para aqueles que foram degolados, aqueles que foram crucificados, aqueles que deram sangue e suor para que o nome de Deus, o reino de Deus, a palavra de Cristo tivesse os frutos que tem hoje. Nós não temos razões de não nos entregarmos e inspirarmos nesse amor. Porque numa história recente nós conseguimos acompanhar isso. Os pioneiros do toquismo sofreram as auguras do sofrimento, escárnio e tortura que fosse possível um ser humano suportar. Cadeias, torturas, desprezo, assassinatos, acompanhou a vida dos primeiros toquistas. Hoje, nos encontramos na nossa comunidade crentes que às vezes só porque um irmão talvez dirigiu-se um pouquinho mal a ele, já não quer participar dos cultos, já não quer mais comparecer nos ensaios, diz que estou ferido. Amados, aos outros Deus pediu a vida, aos outros Deus pediu o corpo inteiro. A nós talvez não esteja a exigir tanto,
só quer que nos empenhemos na sua obra, só quer que defendamos o seu nome, só quer que nos entreguemos com os nossos bens, os nossos pertences na sua obra. Por isso, o amor a Cristo deve ser o ponto fundamental. Nós até podemos ver que alguns deles tiveram de abandonar os seus interesses lá onde estiveram. Abandonaram riquezas, abandonaram os seus negócios, os seus empregos, para virem aqui em Angola e lançarem a semente do tocuísmo. E um exemplo vivo destes que fez isso é o nosso velho Tim Afonso Botás, um dos exemplos vivos, entre outros. Então, hoje, devemos nos inspirar nessas pessoas. Devemos, como novos tocuistas, olhar para o passado e reconhecer que temos uma grande dívida. E precisamos agora olhar para Cristo e amarmos de todo o coração. Estas são as 12 marcas de uma igreja saudável que nós resolvemos partilhar para a igreja. E quando não tivermos estes sinais, é porque a igreja está doente. E estes princípios aplicam-se quer à igreja, assim como na vida individual, na nossa vida privada. Se não refletirmos esses pontos, estes valores, é porque estamos doentes. E precisamos reconhecer quando estamos doentes. Reconhecendo, aí é possível buscar cura. E a cura da igreja quando está doente, a cura do membro, do crente quando está doente, é encontrada em Cristo. Cristo nos dá na Bíblia sinais, mensagens de confiança, mensagens de que nada é impossível quando colocamos essa causa nas suas mãos. Absolutamente nada. E ele até nos prova isso por intermédio da ressurreição de Lázaro. Quando depois do 4º dia, o corpo entrando em estado de putrefação, Cristo, com a sua voz poderosa, chamou Lázaro. Lázaro viveu, reviveu ou não reviveu? Hoje nós também gostaríamos de olhar para este evento como um momento em que nós podemos buscar cura para aquelas insuficiências que ainda prevalecem na nossa caminhada cristã. Quer enquanto comunidade, como enquanto cristãos de forma individual. Nós podemos buscar cura. E Jesus, no seu apelo que faz no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o fim, dá-nos uma mensagem. No livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 28 até 30, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Por isso, convidamos a igreja para a cada momento, a cada minuto, meditarmos se estamos de saúde ou não, se estamos no caminho correto, se estamos a satisfazer a Deus, se estamos a alegrar a Cristo, se estamos a estender o reino de Deus aos que estão ao redor de nós. Estas são as marcas de uma igreja saudável. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, termino. Amém.